Bom, pessoal, continuando aqui o nosso exercício sobre dimensionamento da treliça, né? Só fazendo uma correção, na primeira parte do vídeo eu esqueci de representar a barra entre E e B, tá? Tem uma barra aí na vertical que liga o ponto E ao ponto B, tá? Então vamos lá. Se vocês fizeram corretamente, né, o método dos nós em cada elemento, né, vocês vão descobrir que o elemento AB eu tenho uma força de 75 kN compressiva. O elemento BC eu tenho também uma força de 75 kN compressiva. E o elemento AE 187,5 compressiva. Então esses três elementos aqui, AB, BC e AE, eu tenho forças compressivas. BE, CE e DE eu tenho forças trativas. BE 50 kN, CE 125 e DE 187,5. Bom, primeiro aqui vamos considerar, né, vamos dimensionar o nosso elemento baseado no comportamento trativo. Então, se eu tenho tração, né, lembrando, eu tenho uma força trativa, né, a minha maior força trativa aqui é no elemento DE. Então, esse elemento aqui, ó, nós vamos dimensionar ele utilizando a maior força, né? Consequentemente, a maior força vai necessitar de um diâmetro maior para suportar essa força aqui. Então vamos lá. Se eu tenho uma força de 187,5 kN, né, a gente precisa determinar o diâmetro. Sabendo que a nossa tensão normal trativa é força sobre área, tá? Sendo que essa força é a força máxima no elemento trativo, 187,5 kN. A nossa área vai ser π d ao quadrado sobre 4. Lembrando que a nossa seção transversal é uma seção transversal circular, né? Então, π d ao quadrado sobre 4 é a área dessa seção transversal circular. Bom, ficou faltando aqui alguns dados, né, para o dimensionamento dessa treliça. Eu tenho que o meu limite de escoamento SY, tá, ou σy é igual a 380 MPa. O meu módulo de elasticidade E vale 210 GPa, né, ou 210.000 MPa. Nós devemos dimensionar essa treliça utilizando o fator de segurança de 1,5, né? Consequentemente, a nossa tensão admissível é o limite de escoamento SY dividido pelo fator de segurança. Então essa aqui vai ser a nossa tensão máxima admissível nesse componente, né? Então vamos lá, ó. Nós temos a força F, temos a tensão aqui é a tensão máxima admissível, nosso σdm, que é SY sobre Fs. A gente vai calcular quem? O diâmetro. Então é só jogar na equação lá, ó. Quem que é a minha tensão admissível? Σn, a minha tensão nominal de tração. Ela vale a tensão admissível, que é SY sobre Fs. Então, SY sobre Fs. Isso aqui vai ser igual a minha força crítica, minha carga crítica na barra. Vou chamar aqui de DE mesmo, né? Força em DE, no elemento DE, dividido pela área, que é π d ao quadrado sobre 4. Quem que eu tenho que calcular? Preciso calcular o meu diâmetro. Então, o meu diâmetro, né,
ele vai ser raiz, passo o diâmetro para cá, o SY para baixo, né? Aqui eu tenho 4 vezes a força de DE, 4 vezes a força de DE, vezes o meu fator de segurança, dividido por π vezes limite de escoamento. Então esse aqui vai ser o meu diâmetro, né, para suportar essa carga de 187,5 kN trativa, né? Lembrando que a força aqui a gente tem que usar em newtons. Então aqui, ó, eu tenho que 4 vezes a força em DE, 187,5 vezes 10 a terceira, tenho que passar para newtons, vezes o meu fator de segurança, que é 1,5, dividido por π vezes SY, que é 380. Então, se eu usar as minhas forças em newton e a minha tensão em megapascal, né, lembrando que megapascal é newton por milímetro quadrado. Então, se eu fizer as contas utilizando megapascal, eu tenho os meus resultados em milímetro. Bom, fazendo esses cálculos aqui, vocês vão encontrar que o diâmetro necessário para suportar essa força trativa de 187,5 kN, ele é 30,7 milímetros. Tá? Então esse é o primeiro valor. Agora, né, nós vamos utilizar esse diâmetro em toda a treliça? Ainda não sabemos. Por quê? Porque a gente tem que avaliar as forças devido à compressão. Se nós utilizarmos, né, o dimensionamento à compressão, nós temos que avaliar o efeito da flambagem, que é uma forma de deflexão lateral devido a cargas compressivas, né? Então, nós devemos pegar a força compressiva, né? Lembrando que a flambagem ela depende também do comprimento. Então, se nós tivermos, né, várias forças aqui, né, e vários comprimentos diferentes, nós teríamos que calcular essas forças e esses comprimentos para cada caso, porque eu não dependo somente da força, eu dependo da força e do comprimento da barra. Nesse caso aqui, eu não preciso calcular para todas, eu preciso calcular somente para o elemento AE. Por quê? Porque ele é o elemento que possui a maior força compressiva e possui o maior comprimento. Então, nesse caso, eu posso dimensionar para E, né? E ele vai ser o meu elemento mais requisitado ali com relação à flambagem, porque ele possui o maior comprimento e a maior força de compressão. Bom, para a gente determinar a flambagem, nós vamos ter uma carga crítica. Como que eu calculo essa carga crítica de flambagem? A carga crítica de flambagem ela é N ao quadrado, que é o modo de flambagem, vezes π ao quadrado, modo de elasticidade, vezes I, que é o momento de inércia da seção circular ali, da seção transversal. E aqui vezes LE ao quadrado, que é o meu comprimento efetivo de flambagem. Lembrando que a flambagem ela depende do comprimento, né, que é o comprimento efetivo, e esse comprimento aqui, o comprimento efetivo, ele depende das condições de apoio, né? Então, se nós temos uma barra com 2 pinos nas pontas, significa que eu tenho uma barra biarticulada, eu tenho articulação nas duas extremidades da barra. Então, esse K, o comprimento efetivo de flambagem, é K vezes o comprimento da barra, sendo que esse K é igual a 1 quando nós temos uma condição birrotular, ou seja, eu tenho duas articulações nas extremidades da barra. Então o meu K vai ser igual a 1. Nós sabemos também que a tensão crítica de flambagem é a carga crítica de flambagem
dividido pela área. Então, quem que vai ser essa tensão crítica de flambagem aqui? Essa tensão crítica de flambagem vai ser a minha tensão máxima admissível. Então, a minha tensão máxima admissível ela não pode passar de SY dividido por FS. Então, é só jogar tudo nas contas ali. Lembrando que o meu N vai ser igual a 1, porque essa flambagem ela ocorre no primeiro modo de flambagem. Aqui eu tenho π ao quadrado vezes o modo de elasticidade vezes o momento de inércia. O momento de inércia para uma seção transversal circular, ela vale π d a quarta sobre 64. Então vamos jogar tudo na fórmula aqui, ó. A minha carga crítica ela equivale a π ao quadrado vezes EI dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado, que é igual a K vezes L. A minha tensão crítica é igual à tensão admissível. A minha área é o mesmo valor que nós usamos para a tração. π d ao quadrado sobre 4. Vamos jogar tudo lá. Quem que é minha tensão admissível? Minha tensão admissível é o meu limite de escoamento, SY, ou sigma y, dividido pelo fator de segurança. Então é SY sobre FS. Quem que é a minha carga crítica? π ao quadrado vezes EI dividido por K vezes L ao quadrado, o comprimento efetivo. E a minha área? Eu tenho que dividir toda a carga crítica pela área. Então vai a área aqui embaixo. Bom, para simplificar, eu posso fazer